Bom, agora a gente está aqui com o Jadielson, que é gerente de vendas para o mercado corporativo da Houston. E ele vai falar um pouquinho para a gente mais sobre essa marca que tem conquistado agora o Brasil. E eu queria entender sobre a história, como começou, aonde começou. Legal. Bom, Bia, a Houston é uma empresa americana fundada nos Estados Unidos por volta de 2006. Tá? O nosso fundador é um ex-veterano, né? um ex-executivo da NetScreen, uma empresa renomada no mercado de tecnologia e na parte de segurança. Tá? A gente está atuando no Brasil desde 2017, não focado diretamente no mercado corporativo, que é a vertical na qual eu gerencio, porém já atuando há um bom tempo, mais focado na parte de governo e na parte de SPs e telcos. A nossa empresa hoje tem a sua sede, o nosso headquarter principal no Vale do Silício, tá? em Santa Clara, na Califórnia, e a gente atua especificamente para a proteção de dados, dispositivos e pessoas. Esse é o foco principal da Houston em toda a sua atuação, tanto no território nacional quanto em todo o mundo. Esse é o foco da Houston. Legal. E a Houston hoje atende quantos países? Porque ela está em... Tá no mundo todo. A gente atua hoje em mais de 60 países, né? Nós temos muito forte como regionais, sendo a América Latina e também a parte de Ásia Pacífico. São as duas principais regiões na qual a Houston tem ganhado mais força, mais notoriedade. Então essas são as principais, mas a gente realmente atua em mais de 60 países. E, bom, essa questão de segurança cibernética tem crescido cada vez mais, né? Hoje a gente tem leis até que nos preocupam os negócios, o varejo, enfim, de forma geral. Fala pra gente um pouco das soluções, então, o que a Houston oferece voltado para esse mercado? Bacana. A Houston, como eu disse, o foco em segurança da informação vem especificamente no seu primeiro produto, o produto de origem, que é a parte Next Generation Firewall. Mas não para por aí, a gente tem uma gama e um portfólio muito abrangente, atuando tanto em proteção de rede, falando de Next Generation Firewall, tanto para ambientes menores, SMB, até chassis para grandes data centers. Porém, a gente também tem soluções para proteção de ambientes virtuais, tanto nuvens públicas quanto nuvens privadas. Também atuamos na parte de NDR e XDR, fazendo toda a proteção em camadas para movimentação lateral, identificação de anomalias de Zero Day. Toda a parte de inteligência artificial é uma inovação da Houston para todo o portfólio. Então a gente tem inteligência artificial dentro do Firewall, a gente tem inteligência artificial dentro do NDR, dentro do XDR e também proteção de ambientes web. A gente trata toda essa parte de networking muito a fundo, tá? Para fazer essa proteção para qualquer tipo de empresa, de negócio, etc. Mas a gente sabe que existem, vamos pensar assim, determinadas verticais que hoje têm se despontado por fazer uma transição muito grande para o mundo digital. Então a gente pode falar da área da saúde, a gente pode falar da área financeira, da área do agro, né? Então diversas automações, diversos tipos de mecanismos que fazem coletas de dados específicas que ajudam na hora do negócio. Só que todo esse volume de dado precisa ser protegido, tanto contra vazamento ou manipulação desse dado de maneira equivocada ou mal intencionada. Então, por isso que a gente atua especificamente para a proteção de dados, dispositivos e pessoas. Legal. Qual que é a importância? Agora uma pergunta leiga, né? Até para quem não conhece, está conhecendo, está entendendo a importância de ter isso, né, no seu negócio. Qual que é a importância, né, dessa proteção? O que isso pode proteger? Enfim, o que acarreta essa Legal. segurança? Bacana. É importante dizer o seguinte, todas as vezes que nós estamos falando de companhias e empresas que têm os seus dados ou o seu negócio baseado em dados, isso é o core ou é a importância maior de uma empresa. É um exemplo bem simples. Uma empresa que tem uma lista de clientes importantes. Essa lista é um dado que é salvo dentro da corporação e ela não pode vazar. Um contrato sigiloso para uma determinada companhia grande, etc. Um projeto sigiloso de lançamento. Ou se não, uma linha de produção que é automatizada e essa linha de produção não pode ser impactada. Por quê? Porque se ela for impactada, ou ela vai impactar o negócio financeiramente, ou ela pode impactar na qualidade do produto. Todo esse tipo, essa gama de negócios são baseados em plataformas e sistemas digitais. É por isso que a Houston precisa proteger esses sistemas digitais. Tá? Então, a gente está falando do agro, um sistema automatizado, por exemplo, que valida a temperatura de uma granja. Se esse sensor falhar de alguma forma, ele for atacado e aumentar a temperatura demais no ambiente, ele pode acabar matando a produção.
Então, assim, todos esses dados são super importantes e a Houston vai atuar tanto na camada de borda, na comunicação com a internet, quanto internamente, na proteção dos dispositivos internos e na movimentação desses dados e armazenamento também. Essa é a ideia principal de proteção da Houston. Legal. E as soluções, elas são voltadas para pequenas, médias e grandes empresas e negócios ou não? Ou é só o grande? Ótima pergunta. A gente tem uma gama muito diversificada e eu vou desde um firewall pequenininho, como você pode ver aqui, até firewalls, por exemplo, de meio chassi, meio rack, né? São firewalls de 3.5 tera de capacidade. Então, são equipamentos que eu posso atuar desde o pequeno negócio, na parte SMB, até a Enterprise e Large Enterprise. Por exemplo, nós temos clientes fora do Brasil que tem mais ou menos 920 milhões de usuários. Ou seja, é necessário um equipamento robusto, capaz de fazer toda a proteção e também tratar todos esses dados que passam por dentro do equipamento. Então é só um exemplo de que eu posso sair de um equipamento muito pequenininho para uma empresa de um escritório de 5, 6 pessoas até uma empresa que tem 920 milhões de clientes. Tá? Então é bem bacana essa capacidade de atuar em diversas áreas e diversos tamanhos de corporação. Bacana. Até mesmo hoje em dia, com a lei LGPD, por exemplo, muitas empresas, por mínima que seja, menores que sejam, estão precisando se adaptar. A Houston atende também. Com certeza. Porque se a gente for parar para analisar normas e leis, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a lei que hoje rege a parte digital e dados para qualquer corporação hoje, seja privada ou pública, ela é super abrangente. Tem temas de cibersegurança, tem temas de privacidade, tem temas de risco ou controle de risco. Então a Houston, ela vai ser a única empresa ou solução que vai atuar em toda a lei? Não. Mas existem pontos específicos que a Houston vai realmente precisar colaborar, na verdade, com um cliente nesses pontos. Além disso, existem outras normas. Tem normas que não são obrigatórias, mas que regem esses mercados. Então tem normas para o mercado de energia, tem normas para o mercado financeiro. Então existe uma série de outras normas, além da LGPD, que exigem ou que pedem soluções como o da Houston para fazer essa proteção dos dados e dos clientes dessas grandes empresas. Que legal. Então a Houston está preparada para atender diferentes segmentos com as suas diferentes dificuldades, né, ou necessidades, e principalmente para o agro, né? O que a Houston tem de diferente para o agro hoje? Legal. O agro, como eu disse, é uma das verticais do mercado que está se digitalizando. Então a gente está muito acostumado com a ideia daquela produção familiar, onde a família cuida dos animais, a família cuida da lavoura. A gente percebe que isso é impossível. Se a gente pensa num mundo globalizado, e o Brasil hoje é um dos líderes nessa área de agro, a gente alimenta boa parte da população mundial. Então a produção precisa ser mais efetiva, ela precisa ser mais volumosa, sem perder qualidade. Como é que a gente faz isso? Com muita tecnologia. E todas as vezes que a gente vai para um mundo mais tecnológico, é necessária essa proteção. Então, como eu mencionei, se você vai ter uma colheitadeira automatizada, e se aquela colheitadeira for invadida? E de alguma maneira, ela controlada remotamente, estragar sua lavoura? Você perdeu a colheita, entende? Então, assim, diversos meios, como eu comentei da parte de controle de temperatura no aviário, né? Talvez qualquer outro sensor que faça uma medição de umidade do ar, né? Que aí você precisa tratar isso de maneira para saber se vai ser uma colheita de um jeito ou de outro. Todos esses sensores, eles se comunicam via tecnologia. Então, sem um ambiente seguro, você pode ter, além das invasões, você também pode ter um ataque que pode gerar um problema enorme para a companhia. Então, acho que esses são os pontos principais. Todas as vezes que a gente evolui para um mundo mais digitalizado, preciso mais de segurança digital também. Legal. Bom, mais uma vez, a tecnologia e a inovação salvando o negócio, com certeza, né? Levando rentabilidade para os negócios, né? E agora, a Houston, como uma grande parceira da CIMA, através da nossa empresa, vocês podem garantir. Como é que está a segurança cibernética do seu negócio? É muito importante pensar isso, se perguntar isso, entender aí dentro e procurar a gente. Fala com a gente, que os nossos especialistas vão estar ajudando vocês a entender mais sobre o assunto, montando um projeto especializado aí.